uma música do Oswaldo Montenegro que fala assim: hoje a gente vai falar sobre solidão, né? E porque é um assunto tão comum, tão falado nesses tempos de pandemia. Então tem uma frase do Oswaldo, que é uma música Sempre Não É Todo Dia, que eu queria começar a falar nessa live dessa frase. É assim: eu hoje acordei tão só, mais só do que eu merecia. Eu acho que será para sempre, mas sempre não é todo dia. Então é importante a gente ver isso, como que a gente sabe que a solidão, que o estar sozinho vem um dia, mas não é para sempre. Isso é saúde, né? E acho que o Oswaldo consegue nessa música falar muito sobre isso. Então vamos começar esse caminho da solidão, a falar um pouco sobre isso, porque a gente viveu a dor disso nesses últimos tempos. Como tivemos que, de repente, nós estávamos no nosso consultório, nós estávamos em nossas casas, e de repente a gente teve que ficar sozinho, porque a gente estava refém de um vírus. Isso há uns 2 anos, 1 ano e pouquinho. Em março de 2020, a gente todo mundo teve que ficar sozinho. Quem morava sozinho ficou mais sozinho. Quem morava com alguém ficou só ela e só 2 pessoas. Não podia sair, não podia ir para a rua. Então a solidão aí ficou extremamente exacerbada, ficou muito grande. A gente viveu intensamente o nosso contato com a gente mesmo. Esses últimos tempos foi exatamente isso que ficou regendo a nossa vida. Hoje a gente vê que muita gente está indo para o mundo, está saindo, mas assim, os medos daquela época, a gente nunca, da nossa geração, da minha geração, da geração da maioria de vocês, achou que um dia ia viver essa pandemia, onde a gente tem medo de respirar, a gente tem medo de estar com os outros. E isso é muito sério, porque todos os medos que a gente pode ter fantasiosos, nessa pandemia se tornaram realidades. Era real, eram medos reais. A gente estava vivenciando uma ameaça, uma ameaça abstrata, imaginária não, abstrata, real. Então a gente tinha que fazer o quê? Nessa história toda a gente tinha que sair, diminuir um pouco. A gente tinha que tentar vivenciar a solidão, mas porque não tinha outro jeito, tá? Não é porque eu quero, nesse momento não era porque eu queria, era porque realmente era o que tínhamos que fazer, que todo mundo fazia. Viver a solidão e enfrentá-la. Não estou falando de uma solidão, como eu vou falar daqui a pouco, doentia, ou uma solidão sofrida. Ficou sofrida, porque a gente teve que nos resguardar e resguardar os nossos. Então, a solidão é o assunto mais forte em todas as rodas de amigo. Então, a gente usou de computador, de celulares, para poder, ainda bem que eles existem, tá? Para a gente poder se comunicar, para a gente poder estar junto com pessoas. E isso foi a nossa saída, foi a nossa saúde, porque o medo invadiu a nossa casa e a nossa vida de uma forma que aos poucos também o medo foi se transformando em perdas. Muita gente perdeu pessoas. E o medo de perder também era muito grande. O medo que muitas pessoas, ou familiares ou amigos, como é que eles estavam, como é que estava a saúde deles. O medo de viver esse luto completamente impotente. Nós somos completamente impotentes diante desse luto. É um sentimento onde a gente não podia tomar nenhum cuidado de fato. Os cuidados que a gente podia tomar eram para talvez a gente se prevenir. E a gente sabia que quanto mais ficássemos em casa, mais cuidado seria tomado, mais a gente estava preservando a nós e a quem mora com a gente e a quem está perto da gente. Então a solidão foi tomando conta, ela foi invadindo e para muita gente ela corroeu por dentro. Ela se tornou um sofrimento.
pessoas falam disso com muita tristeza. E nem sempre solidão é tristeza. Porque eu comecei falando da pandemia, porque é exatamente o que mais pega a gente nesse momento. A gente fica só, a gente teve que ficar só, a gente teve que se trancar em nossas casas, a gente teve que falar com o mundo pelo celular, falar com o mundo pelo computador. A gente teve que fazer isso. Era uma coisa que a gente não tinha controle e a gente não sabia de onde vinha. Até hoje a gente não sabe. A gente tem a forma política, a política partidária do nosso país misturou as bolas. Então a gente não tem um partido, não tem nada disso. Só sei que isso foi misturado com a política. Então a solidão que a gente viveu nesses últimos tempos, nesses últimos meses, nesse último ano, foi uma solidão que a gente espera nunca mais viver. Né? É uma solidão de medo, uma solidão de medo de se perder e medo de perder alguém perto da gente. Um medo muito grande do invisível, uma doença invisível que eu falo muito assim, isso não vai acontecer comigo. Não vai. Né? Eu falo isso para tudo. Não aconteceu. Eu não tive Covid. A minha mãe teve, eu cuidei dela, outras pessoas da minha família tiveram, muito mais graves, mas eu não tive. Mas a gente sente, de qualquer forma, todos os nossos cuidados têm que continuar sendo tomados. Porque eu tenho neta, eu tenho filhas, a vida continua e continua mesmo independente da gente. Independente da nossa solidão, a vida continua. O mundo continua. Por isso que eu falo que a internet e esse trabalho online fez a gente passar fronteiras e fronteiras. Quantas pessoas estão vivendo só isso hoje? Ainda, porque a gente parece que está tudo bem e daqui a pouco piora. Então, o máximo que a gente pode fazer o que quer, se cuidar. Mas vamos falar um pouco dessa solidão de uma forma mais abrangente possível. Vamos falar quais são as causas de uma solidão. Quais são as causas? O que causa solidão? Será que vocês conseguem lembrar? Vocês conseguem saber? Dificuldade de relacionamento causa solidão. Ser ignorado. Eu falo isso em relação, e eu vou falar daqui a pouco, a solidão em conjunto, a solidão que se vive a dois. O ser ignorado é uma coisa que causa muita solidão. Para você, o medo que você tem de ser ignorado é tão grande que você se fecha. O medo do julgamento, gente, a gente já falou sobre isso, quem fez o meu curso, outras lives. O medo que a gente tem de ser julgado faz a gente ficar completamente estagnado. O medo que a gente tem do julgamento deixa a gente mais só, porque a gente fica refém de moda, de modismo, de beleza física. A gente tem, dependendo dos padrões, se eu não tiver magrinha, eu não vou sair de casa, eu não vou colocar um biquíni, se eu não vou à praia, entendeu? Aí começa uma solidão muito maior, porque você começa a ter aquela sensação de não pertencer a grupo nenhum. É uma dor muito grande. Aí é a solidão que dói, que faz sofrer. Um vazio existencial muito grande dentro da gente. Então vai muito além dessa pandemia. É aquela solidão que você sente de fato que está sozinho, que tem um vazio aqui dentro. E isso, elevado a um nível muito maior, gente, pode muito bem trazer problemas mais sérios psicológicos, mentais, doenças mentais. A solidão é um sintoma de grandes doenças. Que aqui as pessoas se isolam, ficam sozinhos e vivendo no mundinho deles. Nada é tão importante, ou tudo é ameaçador
nada o satisfaz. Tem gente assim, nada o satisfaz, vive uma solidão eterna. E aí a gente vê, eu fui tentando fazer de uma forma mais didática, porque é um assunto tão importante, tão complexo no momento atual, principalmente, que eu tentei colocar um pouquinho mais de didática, para vocês poderem entender um pouco. Vamos lá, a criança quando... não sei se vocês já vivenciaram isso quando criança, mas eu vou até contar um fato aqui que aconteceu comigo. Quando o primeiro Rock in Rio que eu fui, quer dizer, o primeiro Rock in Rio que teve, eu fui, né? Eu já falei, né? Sou antiga, não velha, sou bem antiga. Eu fui. Eu lembro que era no James Taylor. Eu fui com meu irmão e a turma dele, né? Era o James Taylor cantando. Era uma multidão, gente, uma multidão. Eu me perdi do meu irmão e dos amigos dele. Eu fiquei durante 2 horas sozinha naquela escuridão e naquela multidão. Gente, que sensação de solidão, que dor. Parecia um abandono, e olha que não eram meus amigos, era o meu irmão e os amigos dele. Uma sensação de abandono, de vazio, embora fosse o James Taylor cantando. E eu vi isso, presenciei isso com muito orgulho, falo isso, né? Eu amo o James Taylor. Então, isso foi que me salvou. As músicas dele, ele se colocar como artista, porque eu estava sozinha no Rock in Rio. E eu olhava para o lado e não via ninguém, estava de noite, era escuro. E ninguém que eu conhecesse, via muita gente, mas ninguém que eu conhecesse. Então, eu vivenciei isso. O estar perdido, o estar completamente sozinho no meio de uma multidão. Vivi literalmente. E eles me acharam depois, que eu não fui procurar, resolvi não procurar, eles me acharam. Mas eu já tinha vivenciado todos aqueles medos, aquelas coisas todas que acontecem quando a gente está em multidão. Sozinho, então, maior ainda, né? Mas a gente consegue ficar sozinho, mesmo em multidão, viu? A gente consegue, a gente é capaz. Mas aquelas emoções, até lembrar sobre isso é muito, muito forte. As emoções que eu tive naquele dia, eu nunca mais esqueço. Eu nunca mais vou esquecer. Foram emoções fortes de total abandono, total... ninguém está preocupado comigo, ninguém... Mas eu não cheguei a ficar doente nem sofrendo, mas podia. Podia, porque é um sentimento que muita gente está dentro de casa e está sentindo. Ninguém está comigo, eu não posso contar com ninguém. E quando esse sentimento vem, ninguém me entende, ninguém vai entender e fazer nada por mim. Essas palavras eu escuto muito aqui no consultório. Não adianta, você não vai fazer nada por mim. Eu vim aqui nem sei porquê. Porque essas pessoas têm uma solidão, essas que sofrem, tão encruadas, tão sofridas, tão doídas, que nada vai fazer, nem o meu acolhimento pode fazer com que elas se sintam menos só. E essa solidão da dor é uma solidão que parece que você vai... você não tem como sair dela. É uma onda que você não vai... A sensação é que você não vê final. Como eu vejo gente assim, eu não vejo saída. Eu não vejo nenhuma saída, eu não vejo final. E essa é a solidão pior, porque é a solidão de ideias, de pensamentos, de caminhos. É a escuridão, é aquela escuridão. Agora, eu acho legal a gente colocar que nós somos seres diferentes, né? Obrigada pelos likes, obrigada, isso me ajuda a beça, show. E como me ajuda e me faz bem poder dividir isso com vocês, porque é um assunto que traz para mim
tantas outras emoções, tanta gente sofrendo, grandes likes, tanta gente sofrendo, tanto sentimento de relacionamento abusivo, tanto. Eu precisava falar sobre isso. Eu fiz um grupo gratuito semana passada, estava num grupo, e o que eu vi de sofrimento por relacionamentos ruins, por relacionamentos abusivos, por problema de não conseguir um amor, e falar para mim assim, eu não vou conseguir conquistar fulano, eu não vou conseguir nunca conquistar fulano. Eu peguei uma pessoa que falou, não tem jeito para mim, eu não consigo conquistar. Aí eu falo, como não? Aí ela vem aquela solidão do eu não posso, eu não consigo, eu não vou. E aí a gente chega e pensa assim, pode, consegue, vai. E eu sinto isso. Eu não falo por falar, eu não falo para motivar, eu falo porque eu sinto. Se eu não sentir, eu não vou falar. Então eu sinto que pode. Quando eu sinto que pode, que vai. E a solidão que dói é aquela solidão que a gente sofre por ela. Quantas pessoas que eu vi sofrendo porque os filhos saíram, os filhos deixaram. Vocês sabem disso, quem é psicólogo sabe, que é a solidão do ninho vazio. Nos Estados Unidos se estuda muito isso. Os filhos crescem e vão embora. Os nossos pais envelhecem e morrem. E aí? E como a gente fica? O nosso companheiro? E se ele for embora? E se nosso companheiro for embora? Nossos irmãos? Talvez seja o que a gente acredita que ficaria mais com a gente são os nossos irmãos. Que esses companheiros forem embora, eles podem ir embora. Mulher e maridos podem ir embora, podem se separar, podem não se amar mais. E essa solidão da falta de amor é a que mais dói na sociedade atual. Porque eu vejo mais pessoas procurando o amor, procurando de fato um parceiro, uma parceira. Eu quero estar com alguém para poder lutar junto, crescer junto. Eu vejo muita gente assim. E com muita dificuldade de achar. Como eu acho, Regina? Como eu acho? Porque me perguntam isso o tempo todo. Porque a solidão, não temos mais barzinhos, nós temos uma porção de sites de relacionamento, não temos mais festas para a gente encontrar essas pessoas. Cadê essas pessoas? Cadê o amor? E a solidão de não ser amada ou de não se sentir amada é muito ruim, muito ruim. Quando a gente não se sente amada pelo nosso parceiro. E aí? É um pouco pior, né? Eu não sinto amada pela pessoa que eu casei, que está comigo do meu lado. Mas além de não se sentir amada, eu me sinto sozinha com ele. Pior ainda, eu me sinto sozinha com esse meu parceiro. Como é que pode? Se ele está comigo ali, se ele casou comigo e além de casar, ele dorme comigo. Mas eu fico sozinha. Ele não quer conversar, ele não me escuta. Eu tento chegar perto. Você acha que tem saída? Tem saída. Você precisa chamar a atenção dessa pessoa. E tem estratégias para isso. Não dá só para a gente se queixar, eu falar de uma coisa ruim que a gente está se queixando. Não. Tem saída para uma relação onde você se sente sozinha na relação. Ele nem sai de casa. Muita gente, eu escuto isso muitas vezes. Mas ele nem fala comigo direito. E aí a fantasia na cabeça dessas pessoas é enorme. A solidão grande, a fantasia fica maior. Ele tem outra... Ele está fazendo outras coisas que não quer me falar. Ele não me ama. Certamente é o que mais vem. E essa pessoa que não ama? Essa solidão e essa grosseria toda com quem com o parceiro. Por que isso? Será que essa pessoa também não está sofrendo? Eu não estou dando desculpa para quem está vivendo isso com seu parceiro. Dá desculpa para ele que ele pode estar sofrendo também. Não. Vocês têm que fazer alguma coisa para ele poder enxergar vocês
e vocês se verem e se escutarem, normalmente já não estão nem mais se escutando. E falar em processo de terapia, que a gente sabe muito bem que é um caminho para isso, e muitas das vezes, principalmente o homem, né, muitas vezes, ele não quer fazer, ele acha que não precisa. Ah, eu não preciso, eu preciso de terapia? Claro que não. Então, às vezes, precisa do terapeuta só para ser um intermediário entre o casal. Então, essa solidão a dois, talvez seja a solidão que mais dói. E talvez até fale uma outra coisa. Talvez você nem ame tanto aquela pessoa, mas a frustração e a sensação de rejeição é tão grande que parece que você ama muito. Aí tem aquela solidão da dependência. A gente fica dependendo do outro para tudo. A gente depende do outro para sair, a gente depende do outro para fazer qualquer coisa. Isso é uma forma de solidão e de manter alguém perto. O medo de ficar sozinha é muito grande, mesmo já estando. Porque a gente olha e sente assim, a solidão pode ser leve, a gente pode ter solidões leves, que traz uns pensamentos negativos e tal, pode ser uma solidão leve. Pode ser uma solidão média, que você, além de ter pensamentos assim, não me ama mais, não quer mais ficar comigo, tem outra, né? Você entra em sofrimento, começa a sofrer. Eu tô sozinha, ninguém me liga, ninguém gosta de mim. A minha família não é nem aí pra mim. Não me procura, eu estou completamente sozinha, eu não pertenço a grupo nenhum. A minha solidão é porque eu não pertenço a grupo nenhum. Aí o sofrimento dessa solidão média, o sofrimento vem muito forte. Já. Agora, quando ela é intensa, quando além do sofrimento, você tem a sensação de não ter esperança para nada, não tem saída. Não tem saída. A tua solidão não tem saída. E aí é uma coisa que deprime, ou seja, todos os nossos sentimentos vêm à tona, ansiedade, depressão, tristeza, essas coisas todas que vêm é por conta de você estar sozinho, ou estar se sentindo assim, e não adequado ao mundo. Aí vem todas essas tristezas. Você nunca vai conseguir se adequar se você não parar um pouco e se olhar e ver o quão é bom ter a solitude. O que é solitude? Qual é a diferença de solitude para solidão? Solidão é a dor. Solidão é um sentimento que é negativo. Solitude é um estar bem com você. É um querer até ficar sozinho, um pouco. É um buscar um pouco a solidão, andar sozinho, caminhar sozinho. É uma solitude. Dá uma sensação de estar preenchido, estar com você mesmo. A solitude todos nós deveríamos ter em algum momento. Ter esse sentimento bom de estar com a gente mesmo, que normalmente a gente não tem. A sociedade implica que a gente tem que ter um companheiro ou tem que ter alguém do lado para que você não fique sozinha. Ou uma companheira. E a gente não consegue se ver. A gente precisa primeiro ter a nossa solitude para depois encontrar alguém. Então, essa solitude é muito saudável. Mas poucos conseguem viver isso. Viu, gente? Poucos conseguem viver, porque a maioria confunde solidão com solitude e começa a sofrer quando ficam sozinhos, porque precisam ficar sozinhos. A gente fica sozinho por quê? Porque mora sozinho, porque os filhos foram embora, porque não quer sair de casa, porque se sente, eu acabei de falar, pode ser julgado, né? Aí não se sente integrante de um grupo, aí resolve ficar em casa como defesa. Você fica na solidão. Como eu sei que eu vou, na minha fantasia, vou para tal lugar e ninguém vai olhar para mim e vai conversar comigo, então eu não vou. Aí você vai ficando sozinho, e sozinho, e sozinho. E essa solidão é pior, porque você está sozinho, porque você tem a sensação que ninguém quer ficar com você. Ninguém quer ficar com você.
Então aí é muito pior, a dor é grande. Porque você está sendo rejeitado na tua cabeça. Na vida, não sei. É muito mais na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso corpo, do que na vida. É a gente não aceitar as nossas limitações. A gente querer fazer parte de um grupo. Isso acontece muito quando a gente é jovem. Né? Aliás, tem uma pesquisa nos Estados Unidos que quem sente mais solidão são jovens de 18 a 22 anos. Olha que interessante. E é onde eles estão mais em grupo, né? Mas é onde aparece uma solidão forte. Por quê? Eles estão em contato o tempo todo com vaidade, estão em contato o tempo todo com moda, com conquistar ou seduzir o sexo oposto, ou mesmo sexo, enfim, a opção de cada um. Então estão sempre vivendo uma sensação de solidão. Então essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos e realmente os mais jovens sentem isso de uma forma mais sofrida, triste. A solidão que causa tristeza. Né? E a solitude vem com a maturidade. A solitude vem com a maturidade. Mas muitas vezes a gente confunde isso, porque as pessoas que a gente ama vão embora não das nossas vidas, mas da nossa casa. Nossos filhos, nossos netos, nossos pais falecem. E aí a gente se sente sozinho. Aí essa solidão dói. A gente não consegue, nem nesse momento, viver a solitude. Tem gente que engata um relacionamento no outro, né? Saiu de um casamento, já entrou em outro. Porque não consegue viver a solitude, a coisa boa de se encontrar, de estar com você mesmo. Não consegue. Então engata um no outro. Vai engatando. E nunca está sozinho. E nunca está inteiro. Em nenhuma relação. Isso é uma coisa tão importante, tão séria, que a gente, infelizmente, a gente não consegue dar o valor que tem a solitude. A gente não consegue, porque a gente aprende que parece que é egoísmo, parece que é individualismo. Se a gente não tem alguém, se a gente quer ficar só, é uma coisa, é como se você fosse antissocial, e não é. Você quer ficar só com você mesmo, você quer se sentir. Mas isso, volto a dizer, é maturidade. E maturidade a gente tem dificuldade. Tem muita dificuldade. E uma coisa que me vem muito clara gente, não fique com ninguém, nenhum parceiro ou parceira, por medo de ficar sozinho. Não faça isso. Pense antes. Quando eu me separei, a primeira coisa que eu pensei foi assim: ai, que saudade, será que eu amo? Não, eu estava acostumada. Eu não amava, estou falando eu, cada um vê o seu. Eu não amava, eu estava confundida, eu precisava ficar sozinha. E não tinha que engatar em outra relação. Tinha que viver aquela solidão, para depois crescer com ela e depois sair dela. E se assim acontecesse, se eu conhecesse alguém, sem a obrigação disso. Isso que eu acho que é mais importante. O estar com alguém porque você quer, por opção, não por medo de ficar sozinho. E o pior são aquelas pessoas que fazem isso e se iludem que estão apaixonados. Se iludem que amam, porque tem tanto medo de ficar sozinho, que se iludem que amam. E às vezes nem amam tanto. Então a primeira coisa que você tem que ver é se o teu amor está de acordo com aquele sentimento que você passa. Porque pode não estar. Você pode estar se iludindo de uma paixão, de um amor, para não ficar sozinho. E a solidão, ela às vezes é necessária. Ai, gente, eu estou fugindo da solidão. Aí você se toca isso, olha, eu estou fugindo de ficar sozinho. Agora, quando você se sente sozinho, não adianta, não se sente porque está de fato sozinho, morando sozinho, e as pessoas só te procuram para que você ajude em alguma coisa. Isso acontece muito, né, gente? A gente está sozinho e muita gente, aí os filhos, os netos, as noras, só procura a gente porque estão precisando de alguma coisa.
Aí vai da gente sofrer ou não. Porque tem muita gente, tudo bem, que me procure quando está precisando, eu sou mais madura mesmo, eu que posso ajudar. Então, o sofrimento vai do nosso coração. E se você está sofrendo e quer uma filha, um filho mais perto, fala isso para eles, seja sincero. Não fica se lamentando. A lamentação piora a solidão. O choro piora a solidão. Não é que não tenha que chorar, tem que saber que o choro é para aliviar e não para piorar a solidão. Tem que falar, tem que buscar. Se você está sentindo falta do filho ou da filha, fala, reclama, faz de uma forma agradável para puxar ele para você. Se você está vivendo a mesma coisa com o marido ou com a esposa, fala com ela, fala com ele. Mas ele não quer escutar. Imagina, Regina, se eu vou querer falar, ele vai querer escutar, ela não vai querer nem ouvir. Então, demonstre, tenha gestos e coloca claramente, a relação de vocês precisa ser conversada, precisa ser falada. Você precisa olhar no olho e ver. Porque às vezes a gente olha no olho e vê um vazio. Se é para ficar sozinho, então vai ficar sozinho. E vão ver o que cada um sente. Agora, se não é, vamos se relacionar. Ou então, se você sente que é um momento que você quer ficar só, para até ganhar força, para voltar para ele ou para ela, voltar assim, sem sair da casa, mas voltar com energia para reconquistar, ok. Não sofra com isso. Só deixa sentir. Deixa acontecer a solitude. A solitude te traz mais autoconfiança, autoestima aumenta, porque normalmente quem fica muito sozinho e fica ou mora sozinho ou está sentindo sozinho por conta que está sem amor, que o amor o deixou, ou a deixou, ou então que os filhos deixaram, essas pessoas normalmente elas não vivem aquela coisa com prazer. Elas vivem a lamentação. Eles não ligam para mim. Eles não querem nem, estão nem aí para mim. Olha, do fundo do meu coração, pior para eles. Pior para eles. Vocês sentem falta? Sentem, mas vão poder vivenciar uma coisa dentro de vocês, se valorizar, e depois vocês chegam perto deles. Porque eles vão estar perdendo, sabe o quê? A relação com vocês. Vocês não duram para sempre. Isso é muito importante. Se valorizar e sentir assim que como você é importante para aquelas pessoas e elas não percebem isso. Então a solidão volta a ser a solitude. Para de lamentação e sofrimento e volta a ser a solitude. Porque o corpo reclama, tá? E a gente sabe disso aqui, que o corpo reclama. Algumas pessoas que estão assistindo a live sabem disso. O corpo dói, a gente fica tonta, a gente mostra vertigem, a gente tem... Isso tudo é o corpo reclamando da tua lamentação. Ele quer ficar saudável. Se teus filhos não estão... Tem alguma coisa que você fez para eles irem embora. Mas preste bastante atenção. Não cobre amor. Não cobre amor. Amor não se cobra, se conquista. Então não cobre. Tente viver esse amor com você mesmo. Para que a solidão fique mais gostosa, mais genuína, mais tua. Você comece a se valorizar mais. Começa a se olhar mais, a ver assim, poxa, eu tô gordinha, mas qual é o problema? Eu tô bem, tô me sentindo bem. Eu preciso emagrecer para ir pro mundo? Não. Só se eu quiser. Se eu quiser e for fácil para mim, eu vou fazer. Agora, se eu não quiser, eu não vou fazer. Eu não vou fazer só para ser aceita. Só para não ficar sozinha. Só para não ficar sozinha, eu continuo casadas anos. Nossa, como a gente vê gente assim. Nem ama mais, mas continua anos casadas. E só porque tem medo de ficar sozinha. Eu não trabalho fora. E a mulher, eu não trabalho fora. Eu nunca fiz nada sozinha. Aprende
Aprende. Até para que se você tiver que ficar com uma pessoa, com ele mesmo, tiver que voltar com esse relacionamento e reconquistar, que você volte, não porque você está sozinha, que você volte numa reconquista, numa opção. Aprende. E as pessoas mais novas hoje em dia não ficam dependendo tanto assim uns dos outros. Cada um tem seu trabalho, cada um pode trabalhar junto, mas não se permita ser maltratada. Preste atenção. Maltrato em relação a filho, em relação a pais, tá? Em relação a marido ou a mulher, traz muita solidão e a sensação de não pertencer, como eu já falei. Eu não pertenço a essa família, a esse mundo, eu não pertenço a mundo nenhum. Não tem saída para mim. É uma sensação muito, muito ruim. Tá? Falei da solidão a dois, do companheiro. Então, gente, uma coisa mais interessante que todas, que eu já falei aqui, que eu acho que fica aquela mensagem que eu quero colocar isso para vocês, é que a solitude traz uma restauração interna. A gente se restaurando, a gente juntando os nossos cacos. Às vezes a gente precisa disso. Não, se você nunca teve isso, a tua casa sempre foi muito cheia, a minha sempre foi muito cheia, sempre tive muita gente perto, muita gente, mas às vezes é tão bom hoje, eu sinto assim, às vezes é tão bom quando minha neta sai, minha filha sai, minha mãe não tá aqui também, a casa é grande, mas é bom a sensação de criação, é uma sensação tão boa de restauração, de energia ser reformulada. É muito bom. Eu não vou me permitir estar com alguém só para fazer parte, para estar no mundo. Não vou permitir isso, gente. E eu quero muito que vocês façam a mesma coisa. Não permita ser maltratada. Não permita nada disso só para não ficar sozinha. Fiquem na sua solitude. E a gente com certeza vai ser mais feliz. Tenho certeza. Deixa eu só colocar essa música do Oswaldo. Vou colocar alto. Mais alto que a gente puder. Que eu quero terminar com vocês ouvindo essa música. É muito interessante. Vocês estão ouvindo? Fala que sim. Só do que eu merecia. Olhei pro meu espelho errado. Obrigada, gente. Obrigada. Vocês estão ouvindo, né? Eu vou deixar um pouquinho, então. Na fresta da minha janela, raiou, vazou a luz do dia. Entrou sem me pedir licença, querendo me servir de guia. Na fresta da minha janela, raiou, vazou a luz do dia. Na fresta da minha janela, raiou, vazou a luz do dia. Entrou sem me pedir licença, querendo me servir de guia. Isso aqui, olha só. Eu que já sabia tudo das rotas da astrologia, O ar sempre cansei soltando. e a cabeça tonta. Se restaurem, gente. Se restaurem. O Meu reinado não previa. Eu olhei pro meu espelho errado. Meu grito não me convencia. Princesa, eu sei que sou pra sempre, Mas sempre não é todo dia. Ouviu, gente? Sempre não é todo dia. Olhei pro meu espelho errado. Se tem hoje solidão, ela Meu vai grito não me passar convencia. de uma forma restauradora. Princesa, eu sei que sou pra sempre. Até mais.